Amados, ontem eu fui numa loja e o dono vendeu a loja, colocou tudo a 50%. Tinha umas filas lá, gente, uma fila, duas filas, dois caixas, muita gente. Eu pude notar a impaciência de um ser humano que não era obrigado a nada de estar ali. Não era obrigado a estar ali, mas estavam por vontade própria. Só que estavam ali amarguradas, nervosas, com raiva, com pressa, sei lá o quê. Brigavam com a moça do caixa. Falavam alto para outro, lá de trás ouvia. Eu fiquei pensando, gente, o que está acontecendo com o ser humano? Podiam estar dormindo, mas estão aqui. Aí busquei na Bíblia. A Bíblia fala de possessão, de opressão. Eu pude sentir isso. Possessão, quando o espírito maligno passa a habitar e dominar fortemente uma pessoa, é o que estava acontecendo ontem. O inimigo interfere na vontade e consciência da pessoa. É como o homem gadareno, que fala lá em Marcos 5, 20. Influência ou opressão? Perguntei ao Senhor. E isso é o que acontece na maioria dos casos que vemos no dia a dia, como eu vi ontem. O inimigo aperta a mente das pessoas, mexe com a emoção, semeia pensamento de raiva, de ódio do outro, nem conhece. Desespero, todo mundo atrasado. Olha. E como que isso pode tomar conta do ser humano, gente? Brechas. E é o que nós percebemos hoje. Como alguém que parece estar possuído, muitas vezes, vem justamente com esse peso espiritual forte, com essa coisa ruim, que a gente está vendo que não vem de Deus. Aí perguntei, por que que isso está acontecendo? Por que que isso acontece? E por que sentimos essas mudanças hoje em dia? Amados, o inimigo ele age assim mesmo, porque o seu objetivo principal é roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele usa portas abertas para chegar perto de nós. Ele usa escolhas repetidas de viver longe de Deus. Ele usa a sua amargura, a sua raiva, o ódio, a falta de perdão, a falta de perdoar. Ele usa o seu contato, muitas coisas, com coisas que contrariam o Senhor, com práticas de magia, de crenças falsas, o de envolvimento com coisa do oculto. O inimigo usa as nossas próprias feridas, traumas, culpa não resolvida. Ele passa a prender a pessoa no ciclo de tristeza e de negatividade, de raiva e de ódio. E quando isso toma conta, a pessoa muda. O que ela vive é amargura. O que era a esperança na vida dessas pessoas é só reclamação. Fala só coisa ruim. Ali eu não via nada de bom, sabe? As pessoas com cara fechada. Gente, por que carregar esse mal? E discernimento é uma coisa que temos que carregar para a vida, sabe, gente? Em sentir e ver quando é de Deus e quando não é. Sabe? Ter a sabedoria de usar e calar. Quando acontece uma situação dessa, não é só um dia, um momento, uma coisa ruim que está acontecendo. A palavra de Deus se cumprindo. Uma negatividade que não passa, mesmo quando as coisas melhoram. Eu acredito, porque ali não tinha nada ruim, sabe? E isso vem acompanhado de uma falta de orar, de ler a Bíblia, de chegar perto de Deus, sei lá. Até de uma aversão a isso, sei lá, eu. Ideias de desespero, de que não tem jeito, de desistir. Pessoas ali queriam ir embora. Eu vou embora. Ninguém estava obrigando a ficar ali. Gente, as pessoas mudam os seus caráteres quando é tomado por uma opressão, uma possessão. E a gente tem que orar mais, vigiar mais. E o que fazer, meu Deus, quando acontece essas coisas, né? Qual o entendimento, qual o ensinamento? Amados, não é para a gente julgar, mas sim para orar, ter compaixão. Jesus nunca se afastou de quem estava assim. Ele foi ao encontro deles, ele libertou com a sua autoridade.
A solução está sempre em Jesus, sempre mesmo. E é bom levar isso para dia a dia nosso. E o Senhor me livrou de todo o mal e me guardará para o seu reino celestial. Segundo Timóteo 4:18. Se perceber isso em alguém, querido, olha só o que eu aprendi. Ore com fé. Leve a palavra, se puder. Ajude a buscar auxílio espiritual, se puder. Se for o caso. Também ajuda médica, pois às vezes a questão espiritual está ligada a questões emocionais e físicas também. Mas eu pude ver ali claramente, tomava uma proporção, aquela situação, eu não digo contagiava, contaminava o outro. As filas estavam andando, porém devagar, natural. A menina estava fazendo a conta lá, tinha que somar tudo, depois tirar 50% de cada um com muita paciência, porque para isso, para mexer com números, tem que ter paciência. E as pessoas totalmente, não eram todas, mas a grande maioria. As pessoas estão assim, impacientes, sem notar que isso nos leva muito mais rápido para a morte do que para a vida. Não seria mais fácil você conversar com a pessoa que está aí na sua frente, do lado, atrás? Seria muito... Porque tinha umas senhorinhas também bem caladinhas, mas não seria muito mais fácil as pessoas sorrirem mais? Não seria bem mais prazeroso sentir que estavam ali comprando uma coisa, podiam comprar, estavam comprando coisas bem mais baratinhas? Estava ajudando o dono da loja, estava ajudando ela mesma e sairia de lá com mercadorias boas e baratas. Era um momento de alegria, não era um momento de possessão, de opressão. Mas eu fiquei triste com isso. Eu fiquei triste, fiquei imaginando a maioria das pessoas hoje em dia estão sem paciência para nada. Não tem paciência para nada, estão sem paciência para tudo. Gente, mas por que isso está acontecendo? Se eu sirvo a Deus, não é assim? Amados, o inimigo, ele não pode tocar no servo de Deus. Não, no servo de Deus mesmo, ele toca só se for para cair. Mas em brechas que a gente deixa, com certeza ele entra. E eu trouxe isso para uma reflexão bem grande na minha mente, meu coração. As pessoas estão dando brechas sem querer, porque não é possível que tantas pessoas ali estavam tão amarguradas daquele jeito, com tanto problema daquele jeito, mas mesmo que tivesse com tanto problema, não era para estar ali, né? Brechas era o que o Senhor ecoou nos meus ouvidos. Os meus filhos, aqueles que se jogam nos meus pés, se esquecem de vigiar. Se esquecem que eu mando primeiro vigiar, depois orar. E isso acontece mesmo. E olha que eu estou no meio de uma cidade que é bem católica. Mas independente da religião, as pessoas estão muito distantes de Deus. Muito distante de Deus. Falar, eu oro, eu rezo, eu falo com Deus. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Ele sonda mente e coração. Sim, ele sonda, ele sabe. Mas você é livre. Você dá brecha. Você não vigia. Isso eu não estou falando para você só não. Para mim também. A gente não está vigiando o tanto que tem que estar. A gente ora muitas das vezes e nada acontece. Por quê? Brecha. A gente tá ali, no meio da rua, no meio dos comércios, de repente você tá ali nervoso, como já aconteceu comigo. Saindo de um banco, me deparei com uma senhora, pastora, conhecida, muito conhecida, de uma denominação aí, pastora. Saindo de um banco, dei de meu carro, tipo, que fechou ela. Ela soltou um palavrão. Gente, que é de envergonhar o coração da gente, de a gente sentir vergonha sozinha. Brecha. E essa brecha